Vamos de entrevista agora aqui no CNN Arena. A gente conversa com Valério Mazzuoli, que é especialista em Direito Internacional e professor da Universidade La Sapienza, em Roma. Valério, muito obrigada, muito bem-vindo, boa noite a você. Queria começar te perguntando que agora a gente entra numa fase de ritos até a escolha do próximo Papa, pelo menos pelos próximos dias. Quais são esses ritos e quanto tempo isso pode demorar? Boa noite, Juliana. Um prazer estar com vocês. Realmente, agora, tendo o falecimento do Papa, agora se abre aquilo que se denomina sé vacante, ou vacância da sede, ou sede vacante. É a vacância do posto, né, de sumo pontífice, que fica a cargo do chamado camerlengo. Camerlengo é o cameriere, né? É o camareiro. É o que ele, ao pé da letra, é aquele que tem as funções de servir ao Papa, que é o cardeal irlandês Kevin Farrell, que vai agora, que é Papa de fato, né? Que vai agora conduzir esses trabalhos. Então, aberta a sede vacante, vai começar agora as tratativas para o conclave, que vai durar mais ou menos aí de 10 a 15 dias para que se organize esse conclave, que é o momento, né, em que 120 cardeais com menos de 80 anos, 2/3 desses cardeais vão eleger o novo Papa. Porém, nesse período aí, dessas mais de 2 semanas, né, que ocorre da abertura da vacância até efetivamente o conclave, o que existe lá no Vaticano são congregações gerais, chamadas congregações gerais, que onde, na verdade, muitos desses cardeais, de fato, muitos deles vão se conhecer, tirando os mais conhecidos que assessoram diretamente o Vaticano. Vamos lembrar que o Papa Francisco, ele nomeou cardeais, inclusive brasileiros, mais jovens até e alinhados, né, à sua profissão de fé, e muitos deles ainda, alguns deles nem participaram ainda de reuniões extraordinárias na sede vaticana. Então, muitos deles também é o momento de se conhecerem, porque, afinal de contas, aqueles que são elegíveis, eles têm que ter um momento entre eles. Então, esse concílio geral, ele acontece nesse período, e depois desse período marca-se efetivamente o conclave, que é a eleição do Papa. São 2/3 em 2 votações sempre, manhã e tarde, e se atingir o quórum, a famosa, né, a fumaça branca, habemus papa; se não atingir o quórum, a fumaça preta, que não conseguiu ainda. E as votações se prolongam até efetivamente a eleição se concretizar e escolher o novo sumo pontífice. É assim que funciona na prática o conclave vaticano. Vou trazer os meus colegas aqui para a conversa. Pedro Venceslau. Professor, de alguma forma, os cardeais se articulam antes do conclave, e se isso acontece, essa articulação ela é mais geográfica, ideológica? Como é que acontece esse momento que antecede o encontro deles? Pedro, boa tarde. Essa questão é muito interessante, né? Bom, à luz da teoria, teoricamente, né, o conclave ele é regulado por uma carta, né, por uma carta constitutiva, que ela vem sendo mudada ao longo do tempo. Houve uma grande alteração no papado do João Paulo II. Então, teoricamente, eles estão ali sob a autoridade de Cristo, fazendo as suas orações, e na hora do conclave, na hora de votação, teoricamente é o sentimento pessoal, aquilo que vai com um coorde, com o coração. Mas é evidente que, na prática, essas articulações existem, e elas são tanto ideológicas quanto também geográficas. É evidente que o entorno geográfico dos eleitores, ou seja, dos cardeais que estão habilitados naquele momento a depositar o seu voto, isso conta muito.
há sempre uma articulação dos cardeais no sentido de tentar colocar aquele que geograficamente talvez represente mais a sua ambiência nessa parte posterior, ou seja, nesse momento posterior ao Papa Francisco, que quebrou aquela escolha de papas europeus. Então, o Papa Francisco, tendo sido o primeiro a quebrar isso geograficamente, eu vejo particularmente que isso vai existir, ou seja, uma olhada, uma mirada para a geografia das determinadas potências, aquelas que melhor representam os continentes. Isso com certeza vai. E também uma questão, como você colocou, que é ideológica, ou seja, que se afina mais, talvez, aos preceitos daquele Papa que deixa o poder agora com o seu falecimento. Lembramos que o Papa Francisco, um Papa extremamente progressista, que teve visões humanitárias diferenciadas, que teve visões do outro, visões do ser humano, que foram consideradas inovadoras por muitos setores e que também nomeou cardeais muito novos dentro do seu pontificado, dentro do seu papado, e eu penso que tudo isso também influencia naquele momento de votação final na escolha do novo sumo pontífice. Lorival Santana com a gente aqui também. Valéria, a gente veio discutindo até que ponto um papa pode mudar os dogmas da igreja, até que ponto é necessária a convocação de um concílio. Você vê ambiente para reformas mais profundas dos dogmas da igreja no próximo pontificado, e o que seria necessário para fazer isso? Bom, tudo isso vai depender, isso é um mistério agora que nós não temos como... Existe muita especulação a respeito desse tema, mas a verdade é que nesse momento agora é quase impossível determinar e dar uma resposta segura relativamente a esse tema, porque agora é que vão começar, transcorridos essas próximas semanas, né, com a abertura da sede vacante e com a abertura dessas reuniões gerais, desses concílios gerais em Roma, é que verdadeiramente esses diálogos vão começar entre si, desses cardeais, esses 120 cardeais espalhados pelo mundo, que vão dialogar agora para escolher aquele que vai representar, que vai ser o novo bispo de Roma. Então, não tem como fazer uma projeção. Fala-se que seria o momento agora da escolha de um Papa oriental, fala-se que seria agora um momento de escolher o primeiro Papa negro da história, ou um Papa de um país africano, voltar, é claro que tem interesses para o Brasil também, existem elegíveis brasileiros e que isso também nos interessa de grande maneira, mas a verdade é que agora a saber como que a igreja vai se comportar é muito difícil nesse momento histórico, mesmo porque a história mostra, né, que vários papas também, quando assumiram o papado, independente da posição formal da igreja, que eles são obrigados a seguir, também deram o seu cunho pessoal, também deram a sua contribuição ideológica segundo aquilo que a sua formação lhe proporcionou. Então agora nós temos que aguardar, esse é o mistério que nós estamos esperando para ver qual que será a nova linha que o Vaticano vai tomar, especialmente nas relações internacionais, né? Os diálogos com os países, mantença de relações internacionais em nome tanto da Santa Sé quanto da cidade do Estado do Vaticano, são coisas diferentes. A figura do Papa, não só como líder da Igreja Católica, mas a figura do Papa como chefe de Estado, né? A figura do Papa que tem uma representação importante na seara das relações internacionais e que mantém um diálogo com vários países, especialmente nesse momento agora que se passa de guerras, de conflitos, etc. Então é muito importante que os 120 cardeais elejam um pontífice alinhado com essas estratégias também que a pós-modernidade nos coloca, em que o Vaticano não é mais um Vaticano isolado e ligado apenas a questões propriamente interna corporis da Igreja, mas se não também e sobretudo a questões afetas às relações internacionais contemporâneas. E eu vou colocar mais um ponto aqui, Valério, que é essa questão da relação com as redes sociais, né? Papa Francisco falou um pouco sobre inteligência artificial. Nós estamos vivendo num mundo que tem uma noção de comunidade que vem agora da internet, da relação das pessoas com o mundo digital. Esse também é um ponto a ser considerado ao eleger um novo perfil para esse posto de Papa?
interessante. Perceba que nos últimos 10, 15 anos, até efetivamente, desde o começo do Papa Ratzinger, até o final do seu pontificado, quando da sua renúncia, e que se reforçou a partir do pontificado do Papa Francisco, as mídias sociais, inclusive, que existia a Rádio Vaticana, né? E a televisão vaticana, mas as mídias sociais do Vaticano, elas entraram com força a partir desse pontificado, exatamente de tentar levar a sua mensagem para os rincões cada vez mais distantes do mundo. E aí, isso é um caminho sem volta, né? Não tem mais como fugir dessa nova realidade, dessa integração mundial via redes sociais e via mídias sociais. E me parece que também o Vaticano continua nesse mistério de divulgar a sua profissão de fé e divulgar os seus dogmas também através das redes, o que tem gerado um impacto, na minha avaliação, muito positivo para católicos e também para não católicos que conhecem as projeções e as missões do Estado do Vaticano. Pedro Venceslau. Em 2021, professor, o Papa Francisco reduziu drasticamente o uso da missa em latim, revogou alguns documentos do Papa anterior que flexibilizava a missa em latim. De que forma isso impactou a Igreja Católica e causou divisões internas? E como é que o senhor avalia que a missa em latim hoje representa talvez uma dificuldade de abrir mais a Igreja Católica para os fiéis? Isso foi grandioso por parte do Papa Francisco, ou seja, ele quebra um dogma de uma igreja, no fundo, afastada da realidade, né? A igreja, o Papa celebrava, os padres celebravam a missa de costas ao público, né? As missas eram celebradas em latim. Ou seja, se a palavra de Deus, na visão do pontífice, tem que chegar até o homem, até o cidadão e do mais simples e mais longínquo ser humano da face da terra, não pode ser também, não pode criar uma dificuldade linguística para isso e tem que ter cada vez mais próximo. É claro que muitos setores conservadores da igreja criticaram esse posicionamento, mas nós percebemos nas suas próprias comunicações também hoje, muitos desses cardeais que vão estar lá no Concílio Vaticano, no conclave nos próximos dias, muitos deles acabaram abaixando um pouco o tom das suas colocações iniciais relativamente a essas novas propostas do Papa Francisco, numa demonstração de aceitação, talvez mais midiática do que interna, né, do que do seu íntimo, mas a verdade é que muitos deles também cederam a essas novas proposições, que eu acho que é extremamente benigno, uma igreja perto do povo, uma igreja junto ao povo, ou seja, junto àquele que ela pretende se fazer presente. Então também foi uma atitude dele de trazer a igreja mais perto daquela grande carente massa popular que tanto dela necessita. Essa foi a ideia inicial e que foi bem recebida pelos setores da igreja. Lorival. Você acha que a visita do Donald Trump, a ida aos funerais do Papa, pode exercer uma pressão em favor da visão mais conservadora da Igreja Católica americana, já que segue a visita de J.D. Vance, né, que é um exemplo de alguém que parece que vê na Igreja Católica um espaço para propagar um tipo de cristianismo mais conservador, né, contrário até mesmo a ordenação de sacerdotisas mulheres, contrário ao aborto, contrário ao casamento de homossexuais. Isso pode ser uma tendência também, né? Os Estados Unidos são uma potência, tem muito dinheiro. Será que eles podem influir para que a igreja retome um curso mais conservador? No fundo, agora, todos os estados têm a sua parcela de interesse na substituição do pontífice. E as visitas de chefe de Estado, e agora principalmente a presença de chefe de Estado no funeral do Papa, é algo que pode sim demonstrar, de certa maneira, uma intenção de Estado. Agora, o que ocorre são dois cenários políticos, dois jogos políticos. Um jogo que, para quem analisa exatamente friamente o que se acontece na eleição de um Papa, tirando as questões propriamente religiosas da sua eleição, que estão reguladas pelo regulamento canônico. Mas, no fundo, existem dois grandes jogos políticos. Um jogo da geopolítica mundial, que tenta sempre colocar a sua
sua maneira de pensar também sobre a maneira de agir da igreja, e isso vai, o cardeal Farrell tem uma grande missão pela frente aí de sustentar a igreja nesses próximos dias, e a visita, claro, de Donald Trump, ele pode representar talvez uma retraída mais conservadora para aquilo que se deseja em termos dos Estados Unidos, das relações com o mundo, especialmente com o Estado Vaticano, mas também, no fundo, pode apenas ser visto como um presidente que está também, grande parte da população americana que deve isso, que tem a fé católica, ou seja, também pode ser que o presidente americano não esteja mais passando do que agradar os seus próprios nacionais. Mas é claro que, partindo da política americana dos últimos tempos, nada é de se duvidar. Valério, o Papa Francisco deixa um legado, algumas determinações, algumas imposições que foram, né, colocadas durante o período ali em que esteve à frente do comando da Igreja Católica. Quem substitui pode desfazer isso logo na largada? Quais são as regras para quem vai chegar então no comando e vai substituir Francisco? O Estado do Vaticano é uma soberania absoluta. Tecnicamente, no direito internacional, o Sumo Pontífice é um monarca. Isso é uma monarquia absoluta, né? Com 3 poderes que são submissos à autoridade papal, naquilo que interessa à igreja. Tanto o poder executivo, o poder legislativo e também o poder judiciário interno. Todas as outras questões são tratadas com a República Italiana. Por exemplo, se acontecer algum crime dentro do Estado Vaticano, como existe um exemplo simples, um crime de furto na Praça São Pedro, isso é a persecução penal é feita pela polícia italiana, ou seja, o Estado Vaticano ele não se mete nessas questões profanas. Não existe uma nacionalidade vaticana também. Existe uma cidadania vaticana daqueles que ali pertencem, mas uma criança que vem eventualmente nascer ali dentro não é cidadão do Vaticano. Então, o Estado Vaticano ele é feito estritamente para gerir os interesses da Igreja. E nesses interesses, a figura do Papa é um soberano absoluto. Portanto, o novo Papa que entra tem o direito de desfazer quaisquer regras. É claro que é muito difícil desfazer todas, mas ele tem direito de se manifestar em termos executivos, legislativos e também judiciários e, evidentemente, não seguir a linha que vinha sendo seguido pelo Papa Francisco. Tem total autonomia, total direito e total poder, irrestrito, soberano e absoluto, segundo as regras do direito canônico. Nós conversamos com especialista em Direito Internacional e professor da Universidade La Sapienza e também da Universidade Federal de Mato Grosso, Valério Mazzuoli. Valério, muito obrigada pelas explicações excelentes aqui no CNN Arena. Obrigada pela participação. Boa noite para você. Eu que agradeço, Juliana. Estou sempre à disposição.